Glória a Deus, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E a gente sempre traz um testemunho de fé para abençoar o seu coração, de homens e mulheres de Deus, né, que deram a volta por cima e que realmente estão fazendo a diferença. E hoje você vai conhecer a história do pastor Wendel Oliveira, um grande homem de Deus, que tem realmente um testemunho bem forte e tem feito a diferença através da sua vida, amém? Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Aqui, viu? Eu que fico feliz de estar aqui com vocês. Que legal. Pastor Wendel, me conta uma coisa, hoje o senhor é pastor de qual ministério? Eu sou da Assembleia de Deus, Madureira, na 910, com o pastor João Adair, e sou capelão dos cultos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Olha, e lá a gente tem a ajuda do meu amigo pastor Robson de Paula e do pastor Elias Castilho também. Que legal. É interessante esse trabalho de capelania, né? Sim, a gente tem um resultado muito interessante, pessoas já aceitaram. Assim também como as pessoas têm necessidade de uma saúde física, a gente encontra no meio das empresas, em órgãos públicos, as pessoas parando as suas atividades para fazer um exercício físico, para... Um alongamento, isso, né? para ter um momento ali de alongamento, como você bem citou. As pessoas também precisam de saúde emocional e espiritual. Esses cultos, além da oportunidade da união do corpo de Cristo nesses lugares, né, interdenominacionalmente, porque não importa a denominação, mas são irmãos de várias denominações da igreja evangélica, é uma oportunidade da pessoa também cuidar da sua parte emocional. Ela, de manhã, ela chega de um jeito, ela vai no culto meio-dia, que é toda segunda-feira lá na CLDF, 12 horas, e à tarde ela já trabalha... uma outra perspectiva, né? Mais feliz, enfim. É legal isso. Eu não sabia que existia esse trabalho de capelania dentro da Câmara, porque normalmente a gente sabe que existe nos hospitais, né? Enfim, agora não sabia que dentro de alguns órgãos públicos. Durante o dia, durante a semana, no caso, segunda até sexta-feira, em todos os órgãos públicos nós temos cultos. E aqueles órgãos públicos que ainda não entenderam essa necessidade do nosso segmento, nós já somos mais de 1/3 da população do Distrito Federal que é evangélica, e não somente os evangélicos, mas de outras pessoas também, falar de Deus, ter uma mensagem assim de vida, ter uma mensagem de união, de boa vontade, de tratar bem o colega de trabalho. Esses departamentos, essas instituições públicas que ainda não liberaram o culto, os nossos irmãos são inteligentes, eles vão para debaixo das árvores, do lado dos órgãos públicos, né? E aí sempre, meio-dia, durante toda a semana na esplanada dos ministérios, e em diversos órgãos a gente tem culto, sim. Que legal, fico feliz, muito feliz. Pastor, me conta uma coisa, o senhor nasceu num lar cristão? Não nasci num lar cristão, nasci num lar de família católica, meu pai muito correto, trabalhador, minha mãe também. Minha mãe chegou a vender din-din na frente de... Din-din é aquele sacolé, né, em alguns estados, né? Como a gente está falando para diversos estados. E ela chegou a vender din-din na frente do colégio. E eu tinha bullying, os colegas ficavam menosprezando, né, falando. Mas minha mãe e meu pai são batalhadores. Eu tenho um orgulho muito grande do meu pai e da minha mãe. Que legal. Até emocionado, né? E eu sou muito emotivo, viu, bispo? Ah, então, que bom. Isso é legal. Mas mesmo você tendo nascido num lar cristão, né? Porque os católicos acreditam em Cristo, né? Em Jesus Cristo. Mas eu tinha uma confusão muito grande. Pois era, essa pergunta questão... que eu queria te fazer, porque você tinha muitas dúvidas, muitos conflitos com relação a isso, né? Não tanto na questão da existência de Deus, de um ser supremo. Apesar que eu dizia que era ateu. Você falava que era ateu? Eu falava que era ateu mais por conta das religiões. Porque eu achava as religiões muito contraditórias. Falhas. Muitas falhas, muita coisa que eu via e não... Isso me causava uma confusão, então eu realmente não... Eu dizia que não acreditava em Deus. E uma certa feita, eu fui na casa de uma meia parente minha em Anápolis, e eu fico emocionado, tenho 23 anos já que eu me converti ao Evangelho, mas eu fico muito emocionado com o que Deus fez na minha vida, porque eu fui na casa dessa minha parente para resolver algumas coisas e ela nos convidou para orar.
tinha uma missionária e eu permiti, eu falei, Deus não existe mesmo, na minha cabeça. Deus não existe mesmo, vou deixar ela orar por mim, eles orarem por mim, elas orarem por mim, e não vai acontecer nada. Só que aconteceu, eu comecei a sentir algo no meu coração muito forte, e naquele momento eu me emocionei muito. E ela falou uma frase para mim, ela disse, aceita Jesus Cristo no seu coração, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. E eu não entendia isso de jeito nenhum, e ficou na minha cabeça, 3 dias depois, eu estava, antes disso eu estava num balão em Anápolis, e com aquelas questões que foram colocadas ali, com a oração, com o que tinha acontecido, eu, numa esquina à noite, olhando o céu, daqui a pouco eu mal percebi, praticamente estava orando. Porque eu estava falando, olha, te chamam de Deus, eu não sei quem você é, mas essas estrelas, comecei a ver o céu, comecei a pensar na natureza, em tudo que Ele havia criado, e falei uma frase que somente eu sabia. E 3 dias depois eu estava em Brasília, quando eu estava indo para casa de um tio meu, eu vi uma igreja Assembleia de Deus lá na Sofrango, que existia, tinha aqueles eucaliptos, não tinha Recanto das Emas, não tinha Riacho Fundo 2, e só a Sofrango, aqueles eucaliptos, e tinha uma igreja Assembleia de Deus ali. Era uma quarta-feira, dia 23 de maio de 1990. Aquela frase não saía da minha cabeça. Aceita Jesus no teu coração, deixa Ele ser o Senhor da tua vida. E eu olhei aquela igreja e falei, olha, os crentes só vão para o culto nos domingos. Então eu vou vir aqui, não vai ter nada e eu vou embora. Era só para passar ali, para tirar aquilo da minha cabeça. O que tinha acontecido naquela oração? E quando eu cheguei ali naquele local, na realidade estava tendo o aniversário da igreja. Olha! E tinha um grupo da Metodista cantando, um coral cantando, e um pastor batista pregando na Assembleia de Deus ali. E quando eu entrei, assim, meio envergonhado, fiquei ali, comecei a ouvir aqueles hinos maravilhosos. Deus, no meio da pregação, o pastor começou a falar em línguas e começou a interpretar. E disse assim, tu que se achegaste ao encontro de 2 ruas e olhaste para o céu, onde está o meu trono, onde me assento, e disseste, se tu existe, muda a minha vida. Eu estou aqui hoje, tenho 23 anos, mas eu me emociono, porque foi tremendo o que Deus fez. Pois eu estou aqui hoje para mudar a sua vida, para provar que eu existo e mudar a sua vida. E a partir daquele momento eu entrei na igreja evangélica uma vez só e nunca mais saí. Glória a Deus! Estou aí e Deus tem feito maravilhas na minha vida, né? Eu era servente de pedreiro, vidraceira, as minhas mãos até são marcadas. Tinha até uma coisa interessante, bispo, eu sei que você perguntou sobre o meu testemunho, eu estou alongando a resposta. Parte do seu testemunho, com certeza. E tinha um chefe dos pedreiros lá, o encarregado, o seu Pedro, e ele passava todo dia por mim, eu estudava à noite, era servente de pedreiro, e fazia os deveres na hora do almoço, no meio dos tijolos. E ele passava por mim e falava assim, eu não sei o que peão quer com livro. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui, eu tenho uma empresa de contabilidade, faço contabilidade de políticos, de partido, de igreja. Nossa, e Deus tem me abençoado tremendamente. E são 23 anos que Deus realmente deu uma reviravolta na sua vida, né? Glória a Deus, glória a Deus. Naquele momento ali, eu logo no primeiro ano, eu tive uma experiência tremenda com Deus sobre a respeito de confiança. Porque o que é fé? Fé é confiar. Independente das circunstâncias. Você precisa confiar em Deus. E eu não tinha nem um ano de evangélico. E eu tinha um sonho de ter uma menina. E Deus me agraciou com uma menina. Mas com 5 meses e 5 dias ela morreu no meu braço. No hospital. Uma menina como assim? Uma filha? Uma filha. Minha filha mais velha, ela morreu nos meus braços no hospital. Sério? E foi muito doloroso para mim, foi muito conflitante. Era o começo da minha fé.
Mas eu creio até que Deus fez daquela forma a minha conversão para mim saber e acreditar nele. E eu resolvi confiar. Foi insuficiência respiratória, ela gofou, respirou. Era uma bebezinha ainda. 5 meses e 5 dias. 5 meses. Foi muito doloroso. E naquele momento eu tinha duas formas de ver o meu relacionamento com Deus. Porque cristão, isso que me chamou também muito a questão do ser evangélico, é que o evangélico ele não vê o cristianismo como uma religião, mas Cristo vivendo nele. Não é uma religião, não é, porque o religar quem fez foi Jesus Cristo. Então, eu tinha naquele momento 2 decisões a tomar: jogar tudo para o alto e me rebelar, mas o que fazer se só Jesus tem as palavras de vida? E naquele momento eu resolvi confiar. E quando eu confiei, passou um tempo, Deus me deu 2 rapazes. Olha só, que legal. O Gabriel e o Esdras, que são... eu costumo dizer que eles são as meninas dos meus olhos. O mais velho, assim, um pouquinho mais brincalhão, bispo, ele não repara muito, não. Ele até ri, ele brinca com isso e tal. Agora, o mais novo, ele é um pouquinho mais radical. Ele olha assim: ah, pai, esse negócio de menina dos olhos, fala menino dos olhos, as coisas assim. Ai, gente, que legal. Deus, ele surpreende a gente, né? É verdade. E são coisas que, às vezes, a gente sempre conversa sobre situações que muitas vezes a gente não entende, né? Como uma perda de um filho ou de alguém muito importante para nós. E não cabe a gente questionar Deus, né? Cabe confiar e falar: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Não conhecemos os planos de Deus, né? Só Ele mesmo sabe de tudo aquilo que Ele realmente tem preparado para nós. Mas cabe a nós realmente confiarmos, né, pastor? Interessante que, como pastor, eu vou de repente num cemitério, num velório, e quando eu olho nos olhos das pessoas e falo assim: olha... Eu sei o que você está sentindo, né? Porque eu sei realmente. É uma dor que realmente quem está nos assistindo, de repente, pode até estar passando essa dor. Verdade. Ela não passa, você aprende a conviver com ela. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, é aquele que nos conforta, e o Senhor Jesus nos dá a vitória. Amém, glória a Deus. Pastor, mudando assim de assunto, quando que veio a questão do pastorado, o chamado para se tornar um pastor? Logo quando, na época mesmo da minha filha, logo no começo, antes de terminar, quando eu tomei aquela decisão de confiar, eu quis aprender mais da palavra de Deus. E aí já comecei a fazer teologia, já comecei a estudar, tenho 3 cursos de teologia. Legal. O senhor já quis ser pastor e falar: eu quero... não digo ser pastor, mas eu queria fazer algo na igreja. Certo. Eu queria pregar, queria falar de Jesus para as pessoas. Aí eu fui obreiro, fui presbítero, aliás, obreiro, diácono, depois presbítero, depois evangelista e por último é que eu fui pastor. Então são 23 anos nesse ministério, passando de um cargo para outro. E trabalhando como pastor. Legal. E tem uma questão que o senhor é presidente da Sociedade Evangélica Bonerge. Isso. E quando que veio essa... Um dia eu estava na igreja e eu já nasci praticamente na unidade do reino, do corpo de Cristo. No dia que eu aceitei Jesus, tinha um coral da Metodista, um pastor batista, uma Assembleia de Deus. Naquele tempo, naturalmente, eu não sabia o que eram essas diferenças, mas naquela época, essa unidade já era difícil. Hoje já nós temos dificuldades, imagina naquela época. E um dia eu estava na igreja e orando, eu estava com uma demanda na minha empresa e estava preocupado com a folha de pagamentos, estava chegando o pagamento dos funcionários e alguns clientes não me pagou, e eu fiquei preocupado e eu cheguei na igreja e comecei a orar. Naqueles cultos de oração. Era um culto de oração e tinha vários irmãos. E naquele momento Deus me despertou. Eu comecei a olhar para os irmãos e aí eu vi um jovem orando, eu vi uma senhora orando, eu me vi orando pela minha empresa, quer dizer, um jovem desempregado, a irmã orando pelo marido dependente do álcool e diversos outros
outras dificuldades, outros problemas que as pessoas estavam orando. E quando eu peguei o texto bíblico, eu vi João 17:21, que dizia assim: para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E no meu coração Deus já começou a falar: olha só, a dificuldade dessas pessoas, e me mostrou que era a falta de unidade que estava trazendo essa dificuldade. Porque nós temos diversas denominações. Um exemplo, nós temos em Brasília em torno, segundo o último levantamento que nós fizemos no Boanerges, são 1.400.000 evangélicos. É o mesmo número de votantes. Brasília em torno, nós somos em torno de 1/3 da população. No último levantamento que nós fizemos, tivemos 89 casas de recuperação, 23 creches e 11 asilos do nosso segmento, de várias denominações. Como 1.400.000 evangélicos, não estou falando nem dos 40 milhões que nós temos no Brasil todo. E todas essas entidades passando necessidade. Como nós temos empresários no Distrito Federal, de uma denominação, de outra, que tem até um supermercado, de repente, e você vê empresários com dificuldades financeiras lá nos Estados Unidos, enquanto empresas gigantescas como a Colinos e outras contratavam missionários, colocavam na sua folha de pagamento e mandava eles para fazer missão, como uma forma de ajudar ministérios. E aqui as empresas passando dificuldade, consequentemente não dizimando. Sim. Jovens desempregados, templos que poderiam ser usados durante o dia para qualificar os nossos jovens, estão fechados durante o dia e funcionando só à noite. Então eu falo assim, a unidade do corpo, denominacionalmente nós já temos, os irmãos que são parte de uma denominação e outra, eles já têm essa união, mas está faltando a união do corpo. E as diferenças doutrinárias, de uso e costumes, e até mesmo as diferenças entre os nossos líderes, elas não podem separar o corpo de Cristo. Não pode ter essa separação do corpo de Cristo, porque isso causa um prejuízo para o reino. Nós temos irmãos em todos os lugares, no SESI, no SESC, Senai, que poderiam estar trazendo cursos, mas são de outra denominação, e os jovens são de outra aqui. Se nós tivéssemos unidade interdenominacional, esses jovens, eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial do Guará também. Certo. E eu conversava com alguns, naturalmente eu tive a oportunidade de conversar com industriais, pessoas que têm grandes empresas e que são evangélicas. E eu perguntava para ele: por que você não dá um emprego para o jovem nosso na igreja, independente da denominação? E ele falava: eles não estão qualificados. Nós temos mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, e nesse hall tem um monte de gente que é do reino. Tem muita gente orando, tem muita súplica chegando ao céu, e o resultado, e o que está causando isso é essa falta de unidade. Então naquele dia eu estava na igreja e vi isso, Deus me mostrou claramente isso, e aí que surgiu essa ideia da Sociedade Evangélica Boanerges, e hoje nós temos irmãos de várias denominações da igreja trabalhando isso. A gente começou com os cultos em órgãos públicos, em empresas, em outros lugares, onde você tem a oportunidade de colocar irmãos da Assembleia, da Batista, da Sara, da Universal, cultuando a Deus, mas há uma necessidade de nós trabalharmos juntos. Quando eu vejo alguém, por exemplo, em rede social, que é irmão em Cristo, criticando uma marcha para Jesus, eu fico muito triste. Porque ali na Marcha para Jesus você tem irmãos de todas as denominações. É uma oportunidade de nós estarmos juntos, gritando, dizendo, bradando: olha, Jesus Cristo é o Senhor. Né? De testemunhar da nossa unidade. E é o que João 17:21 fala: para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em nós. E fala o porquê: para que o mundo saiba que tu me enviaste. A falta de unidade em todas as características. Se você me perguntar algum problema que tem dentro da igreja hoje, e quando eu falo igreja, eu não estou falando
do templo em si, estou falando do corpo de Cristo. Tanto que é que os Boanerges a gente não fala igrejas, a gente fala denominações e ministérios da igreja, porque nós somos a igreja. Qualquer dificuldade que você tiver, que você falar para mim, eu vou te mostrar que a fonte disso aí é a falta de unidade do corpo de Cristo. Isso foi uma coisa que Deus colocou no nosso coração e, para minha surpresa, achamos irmãos na Alemanha, em Portugal, no Brasil, em todas as capitais e em vários municípios do Brasil que a gente tem conversado com os irmãos, que tem visto a mesma coisa. Gente, por quê? Por que andarmos desunidos? Somos um só corpo, uma só fé. E quando a gente se une, a gente se torna bem mais forte, Temos né? um só Senhor. Verdade. É verdade. E como é que faz para... as pessoas participam dessa sociedade? Como é que funciona? Os irmãos são sempre convidados a entrar. É uma sociedade aberta. Mas sempre o irmão Boanerges olha uma pessoa que tem a característica, assim... Nós, todos os Boanerges somos evangélicos, mas nem todos os evangélicos, que é do nosso segmento, tem aquela característica de ser Boanerges. Por quê? Irmãos que criticam outras denominações, que criticam outras doutrinas, que expõem o reino de Deus nas redes sociais, quer dizer, uma ovelha machucando a outra ovelha nas redes sociais, como nós estamos vendo, né? Infelizmente, né? A gente tem esse cuidado. Mas o objetivo é esse. Reuniões a gente sempre tem. É só você ficar ligadinho aí na sua cidade. Com certeza você vai ouvir sobre os Boanerges, vai ser convidado para uma reunião. Tem algum site ou alguma rede social para o pessoal se informar mais sobre isso? Sim, nós temos o Face, da Sociedade Evangélica Boanerges, e nós temos um jornal que chama Virada Evangélica, Jornal e Revista. E é muito interessante porque até um irmão me questionou, olha, mas a gente já viu jornais do segmento evangélico, mas eles são sempre ligados a uma denominação só, ou a um segmento só. O Virada ele tem tido essa característica. A gente tem falado de esporte, dos irmãos que estão em esporte, ou seja, como nós vemos o evangélico, o irmão em Cristo, a pessoa que tem Cristo Jesus no seu coração, como um embaixador do reino, nós vemos ela como uma liderança. Legal. Então nós divulgamos todas as lideranças. Então nós falamos dos irmãos que estão na área do esporte, os irmãos que estão na área da política, os irmãos que estão na área da empresa, do empreendedorismo, de entidades, inclusive, como a DONEP, de missões. Enfim, é um material que fala bem vasto, né? Do segmento evangélico, da cultura, enfim, não é bem os segmentos, as áreas em si que a gente quer abordar, mas as pessoas que estão nelas. Amém. Em vez da gente olhar o irmão que está na área social, por exemplo, e ele reclamar do irmão que está na área da política, ou o irmão que está na área empresarial, porque não ajuda ele lá, ele se dispor a servir. Amém. E nisso... aquele irmão que está na área política serve o outro segmento, aquele irmão que está na área empresarial serve o outro segmento, e nisso nós vamos fazendo aquela unidade. Legal, glória a Deus. Pastor Wendel, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo. O senhor tem alguma palavra bem rapidinha para deixar para a gente agora? Amém. A gente falou do texto que fala em João 17, 21, dizendo claramente, claro, eu não falei no começo sobre Boanerges. Boanerges são os filhos do trovão, descrito lá em Marcos capítulo 13, e João, Tiago, apesar das suas lideranças, foram homens de Deus que apoiaram a liderança de Pedro. E João, capítulo 17, 21, nós temos que ver que, apesar de ser uma súplica do Senhor Jesus ao Pai, na realidade mostram a vontade de Cristo Jesus. E por ser vontade de Cristo, para nós que somos cristãos, ela deve ser uma ordenança no nosso coração. Então eu vou falar uma coisa para ti: nós somos um só corpo, nós temos uma só fé, nós temos um só Senhor. Então não use as redes sociais para falar do teu irmão, não fale mal do seu irmão. Antes fique calado, ore por ele, jejue por ele. Em vez de você criticar, na mesma força,
Usa essa força para você orar pelo teu irmão. E vamos trabalhar juntos pelo reino de Deus. Hoje, se uma pessoa está desempregada, e hoje nós temos empresários que estão com dificuldade, se hoje o segmento evangélico na área da cultura tem sido considerado uma subcultura, apesar de sermos 1/4 da população do Brasil, justamente por conta dessa falta de unidade. Não leve bandeira, não leve placa de igreja como sendo algo principal. Se placa de igreja fosse tão importante, e isso eu não estou fazendo crítica a nenhuma denominação, a nenhuma liderança, não é isso, mas se placa de igreja fosse tão importante, ela não ficava do lado de fora, pegando sol, pegando chuva. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu, pastor Wendel, mais uma vez por vir. Que Deus abençoe a sua vida e continue te capacitando, né, para estar à frente aí desse ministério, do trabalho, né, com tanto da capelania quanto na igreja. Nosso escritório. No seu escritório, né, de contabilidade. Quer falar o telefone rapidinho? Amém. A gente faz contabilidade de igreja, de comércio, enfim. O telefone é 61 3963 0181. 3963 0181. Nosso lema é sua tranquilidade, é o nosso negócio. Deus abençoe. Qual é que é o nome da sua empresa? É o Wendel Oliveira, editora Cultura e Negócios. Ah, legal. Show de bola. Mais uma vez, pastor Wendel, obrigada. Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, gente? Como é bom a gente realmente ver, né, que nós não estamos sozinhos, né? Existe sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem sempre levantado um clamor e que tem feito a diferença através da sua vida. E que você também possa ser assim, onde você passar, que você realmente possa fazer a diferença. E assim como o pastor Wendel, né, trazer essa unidade do corpo de Cristo, que é sempre importante, amém? Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho orando pelos seus pedidos de oração, tá bom? Não sai daí não, que a gente volta já já.